Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo tentarei responder uma pergunta muito repetida por aqui, quando o tema é a Venezuela. Afinal, por que Trump não ataca logo de uma vez? Nos últimos meses, a tensão na Venezuela tem se intensificado, com os Estados Unidos demonstrando toda a sua força no Mar do Caribe de uma maneira sem precedentes. A última vez em que Washington concentrou tantos meios naquela região foi quando George H.W. Bush ordenou a invasão do Panamá em 1989 para derrubar e prender o ditador Manuel Noriega, acusado de liderar um cartel de tráfico de drogas. Forças aéreas, navais e anfíbias, compostas por mais de uma dezena de navios de guerra, dezenas de caças e o grupo de ataque de um porta-aviões nuclear, se concentram ali em uma clara demonstração de força bruta e poder. A narrativa oficial da Casa Branca aponta que o objetivo principal dessa movimentação é combater o narcotráfico, um grave problema social e de saúde pública para os Estados Unidos e que, segundo Washington, tem a sua origem na Colômbia e na Venezuela. Mas já é bem evidente que a questão não se resume apenas ao tráfico de drogas. Afinal, quem é que precisa de um porta-aviões e de submarinos nucleares para perseguir lanchas pelo Caribe? Nos bastidores, e com palavras diretas do próprio presidente Donald Trump, o objetivo verdadeiro parece ser derrubar o regime de Nicolás Maduro, que os Estados Unidos acusam de ser o líder do Cartel de los Soles e um usurpador da presidência após eleições fraudulentas em 2024. Mas, apesar da mobilização dessa gigantesca força militar, Trump parece estar adiando a sua decisão de atacar. E essa hesitação tem gerado uma série de especulações. Para alguns, trata-se de uma estratégia de pressão para tentar convencer Maduro a abandonar o país voluntariamente, mas outros enxergam nisso um sinal de fraqueza e de hesitação, um sinal de que Trump não quer tomar uma decisão assim tão difícil. A ideia de que Trump está blefando, como Maduro já afirmou publicamente, ganhou força nas últimas semanas, com o ditador venezuelano, em seus discursos e aparições, demonstrando uma confiança crescente. E em um dos seus famosos vídeos, Maduro aparece dançando ao som de músicas que ironizam a falta de ação de Trump. Não apenas zombando das ameaças americanas, mas também se mostrando completamente despreocupado com as movimentações militares no Caribe. E, para o regime de Maduro, essa retórica tem sido eficaz, com ele conseguindo consolidar o apoio de uma grande parte da população, que enxerga esses ataques como uma agressão imperialista e uma tentativa dos Estados Unidos de interferir nos assuntos internos da Venezuela, visando não só restaurar a democracia, mas, principalmente, controlar as maiores reservas de petróleo do planeta. Mas o que está realmente acontecendo nos bastidores e por que Trump não age imediatamente para derrubar Maduro? Alguns analistas apontam que, apesar da enorme concentração de poder militar, um ataque direto com mísseis, bombardeios ou qualquer outro tipo de ação aérea não seria suficiente para derrubar Maduro, e que isso serviria apenas para reforçar a propaganda do regime chavista, e como desculpa para Maduro aumentar ainda mais as medidas de perseguição e repressão interna contra a população. Segundo esses analistas, sem uma invasão terrestre, as forças americanas podem causar ampla destruição, mas dificilmente alcançariam uma mudança de regime real. Maduro, apoiado por uma estrutura militar e política que lhe dá total suporte, poderia facilmente apresentar esses ataques americanos como uma agressão imperialista, reforçando a sua narrativa habitual. E, mais do que isso, poderia usar esses ataques para galvanizar o seu apoio popular, redobrando a sua propaganda de resistência contra um agressor. O fato de Trump estar adiando uma intervenção militar direta sugere que ele reconhece o risco de uma guerra prolongada e que um ataque aéreo isolado poderia, na verdade, fortalecer ainda mais a posição de Maduro, dando ao ditador mais capital para justificar a sua permanência no poder.
Esse argumento é bastante válido e, de fato, quando analisamos a história de ataques contra ditaduras, concluímos que meros ataques aéreos raramente resultam na queda de ditadores, como ficou bem evidente nos ataques contra a Líbia de Muammar Gaddafi. Por várias vezes, ao longo de décadas, o Ocidente realizou pesados ataques aéreos pontuais contra a Líbia, tentando com isso enfraquecer a ditadura de Gaddafi. Mas o que conseguiram foi justamente o contrário, com o ditador líbio se entrincheirando ainda mais no poder, com a sua queda só ocorrendo após conflitos internos que não tiveram nenhuma relação com os diversos ataques aéreos realizados no passado. O mesmo aconteceu recentemente na Síria, com o ditador Bashar al-Assad, que por quase 20 anos enfrentou ataques aéreos constantes de Israel, caindo do poder somente após uma ofensiva de grupos armados internos no âmbito da guerra civil que assola o país desde 2011. Esses e outros exemplos demonstram que apenas bombas e mísseis lançados dos céus não são suficientes para derrubar ditadores fortemente entrincheirados no poder, como é o caso de Nicolás Maduro, que aparelhou todas as instituições venezuelanas, desde a justiça até as forças armadas, o que significa que Trump, obviamente assessorado pelo Pentágono, sabe que a única forma de ter alguma esperança real de derrubar Maduro é através de uma invasão. Mas, se Trump decidir invadir a Venezuela com uma operação terrestre, ele estará se comprometendo a um conflito aberto com baixas americanas inevitáveis. E isso seria um cenário extremamente arriscado, tanto em termos militares quanto políticos. Principalmente agora, quando vemos que as eleições de meio de mandato estão se aproximando, e é em um momento em que a aprovação de Trump está caindo forte. Nesse cenário, com jovens soldados americanos morrendo na Venezuela, ou com o país mergulhando lentamente em uma nova guerra longa e de atrito, dessa vez na floresta amazônica venezuelana, a situação poderia prejudicar as eleições de meio de mandato e levar à perda do controle republicano sobre o Congresso e o Senado. A história da intervenção americana no Oriente Médio já deixou claro os custos de uma guerra prolongada. É um fato óbvio que a Venezuela é militarmente incapaz de impedir desembarques americanos e até mesmo a conquista americana de infraestruturas e cidades. Mas a ditadura chavista está tão impregnada em tantas esferas na Venezuela que é possível prever um cenário de guerrilha e de ataques dentro de cidades, visando espalhar o caos e impedir a consolidação de um novo governo de transição. Se esse cenário se concretizar, Trump pode mergulhar em uma guerra longa que, com certeza, não agradará em nada os eleitores americanos. Por isso, toda essa hesitação de Trump pode estar ligada a uma estratégia muito mais calculada do que parece à primeira vista. E em vez de uma invasão terrestre, o foco pode estar em desgastar o regime de Maduro através de pressão econômica, diplomática e, quem sabe, até mesmo por meio de ações indiretas, sem que os Estados Unidos se comprometam diretamente com uma guerra. E enquanto a decisão não é tomada, Maduro segue a sua retórica, se consolidando cada vez mais como o líder de uma ditadura terrível. E cada dia que passa sem ação pode ser mais um dia de propaganda favorável a ele. E isso coloca Trump em uma posição cada vez mais difícil. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.